Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que 90% das pessoas que estão no mercado agora, elas vão arrumar problema e vão perder dinheiro. Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz, vai deixar o like na confiança. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, porque muito conteúdo de finanças na internet e tal. Cara, eu queria que você se inscrevesse aqui e desse um like no canal, só se você achar que o vídeo valeu a pena mesmo, se fizer sentido pra você, senão não precisa. Então, apesar disso tudo, o que a gente tem, né? Cenário difícil, complicado, economia meio que andando de lado, as coisas assim, o Brasil crescendo. O problema é que o mundo mudou, né? Esse mundo do jeito que ele tá agora, China, eu tô aqui diretamente da China, tá? Tô na cidade de Shenzhen. Esse mundo diretamente agora da China em confronto com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos invadindo e entrando para influenciar a economia do mundo, tentando retomar um espaço que lá atrás foi dele. A nova doutrina Monroe, né? Que lá atrás disse América para os americanos, ou America First aqui para os americanos, né? De alguma maneira, que na prática significa intervenção dos Estados Unidos na economia. O Trump sendo um presidente que ganha dinheiro, né? Nos Estados Unidos, antigamente, era feio um presidente influenciar na economia. O Trump está construindo hotéis e coisa para todo lado. Então, uma mudança no paradigma, voltando à lei do mais forte, né? Abandonando aquela ideia de multilateralismo que a gente tinha. Nesse momento todo, conflito para todo lado. A economia do México é um país emergente muito dependente dos Estados Unidos. 70% de toda a balança comercial do México é dependente dos Estados Unidos. A Rússia invadindo a Ucrânia, China aqui falando da hipótese já de anexar Taiwan por agora. Quando você olha para isso, os mercados emergentes, cara, sobrou Índia e Brasil aqui, né? Índia e Brasil é o destino do capital. A Índia tá bombando, né? A Apple indo para fabricar lá, largando aqui de fabricar na China para se livrar dessa barreira comercial. Os Estados Unidos conseguiu afugentar algumas empresas aqui da China. Nesse movimento todo, você vê o Brasil como aquele porto seguro. Já falei sobre isso várias vezes aqui no canal. Mas assim, só para quem não tá por dentro, né? O Brasil, país estável, histórico de não entrar em conflito sem saber quem vai ganhar, histórico de uma diplomacia que é tida como uma das melhores do mundo. Lembrando, isso não é do governo Lula, isso é histórico do Brasil, pode voltar 100 anos atrás, a nossa diplomacia é extremamente elogiada, né? Sempre foi, o Brasil sempre foi considerado um país que sabe fazer o jogo diplomático muito bem, e o mundo inteiro em risco. Proteína, exportação que a gente tem, alimenta o mundo inteiro, né? Proteína animal, soja, minério de ferro, combustível também, petróleo e tal, autossuficiência, pouca dependência de mercado estrangeiro, muito mercado interno muito forte. Todo mundo olha para aquilo e fala, cara, eu quero ter uma fatia disso. Obviamente o Brasil não sabe aproveitar, estamos na mão de ignóbeis, né? De políticos muito ruins. Se a gente soubesse aproveitar esse fluxo agora, né? Vamos supor que a gente quisesse fazer o que a China fez. Poxa, se a BYD vai se instalar no Brasil, a gente quer que a BYD seja obrigada a fornecer as patentes aqui e todo o modo de fazer para as nossas empresas. Sabia que a BYD foi assim, né? A Tesla queria fabricar aqui. Ela falou, não, ou você vai abrir uma fábrica chinesa também, e uma marca chinesa vai poder te copiar, ficar lá dentro e fazer tudo que você quiser, ou você quebra todas as patentes, a Tesla quebrou tudo, por isso você tem tanta marca de carro chinês. Então, para você fabricar no Brasil, a gente deveria exigir, né, que as empresas ensinassem também e trouxessem capital. Mas óbvio que a gente não fez isso. Mas no meio disso tudo, todo mundo olha e fala, caramba, cara, o Brasil é um lugar seguro. É um lugar que, apesar dos riscos, né, o Brasil ele vai sempre permanecer do mesmo jeito. A institucionalidade de algumas coisas, ela é estável. E aí, no meio disso tudo, as commodities estão puxando o índice, a gente tem um crescimento acelerado. Olhando para isso, existe um fundamento? Existe um fundamento. Agora eu queria te propor uma coisa aqui. Esse fundamento, ele é saudável e é homogêneo? É isso que a gente vai ter que conversar, primeira coisa, né? Essa alta, 30% dolarizada, essa coisa toda, ela é uma alta concentrada. O índice está subindo, mas quando a gente olha, né, o Ibovespa ele é pesado, Petrobras está puxando, commodities estão puxando, exportadoras estão puxando e os bancos estão puxando. Quando você olha, o índice está subindo muito forte, mas várias empresas continuam baratas e andando de lado. Se você olha as grandes indústrias brasileiras, Ambev, etc., tá tudo meio de lado. E muita gente começou a se lembrar lá daquele pico de 2019, alguma coisinha assim, aquela época de ouro do Brasil, né, 2008 a 2012. Todo mundo começou a olhar para isso e tá falando, o Brasil vai porrar, o Brasil vai bombar. O investidor pessoa física, ele perdeu completamente a responsabilidade. A pessoa antes que diversificava, 50% renda variável, 50% renda fixa, ela já chama agora a renda fixa de perda fixa, já voltou aquela irresponsabilidade toda, aquele clima de já ganhou. Toda vez que a gente vê isso, né, as pessoas perdendo a noção
de como funciona o mercado, voltou a vender curso de trade, divulgação de formação de trader, banner das corretoras falando, ó, instale o aplicativo tal, ganhe dinheiro, né? Agora tudo é um oba-oba. A gente vai começar aquele ciclo todo de novo. Quem tem mais de 5 anos de mercado assistiu isso em 2019? 5 não, eu tô velho. Quem tem mais de 7 anos de mercado assistiu isso em 2019 e a gente está vendo isso voltar agora com tudo. A promessa agora não é mais carteira de renda fixa igual estavam prometendo, não. Você repara que essa semana estão falando a carteira da empresa tal que valorizou 300%, que valorizou 50%. Pessoal, qualquer pessoa, né, por mais estúpida que seja, que fez um investimento em Brasil nos últimos 1 ano, ganhou dinheiro. Não importa se você sabe escolher a ação ou não. Qualquer coisa, você escolheu, né, uma coisa ali, ela ficou um pouco mais alta do que estava. Isso não significa que você sabe analisar, isso não significa que você sabe o que está fazendo. O que eu acho que você deveria fazer, né? Faz uma análise partindo do pressuposto seguinte, olha, setores básicos de saneamento, energia elétrica, né, indústrias já estabelecidas, que a gente vai falar de VEG, de leve, essa coisa toda, aquilo que está apanhando do mercado, pode ser melhor. Não fica indo nisso que está subindo, não é tudo Petrobras, não é tudo Vale, não é tudo aquilo que está vendendo no momento. Lembra que o Brasil ele tem um mercado interno muito aquecido, se essas empresas elas vão crescer, elas vão precisar de energia, elas vão precisar de tudo. Tenta pensar naquilo que circunda, né? Mas não naquilo que subiu por conta da medida. Porque agora foi Irã, fechou de novo. Estreito de Hormuz, eu tinha dito que tinha aberto no giro da bolsa, agora já falou que fechou de novo. Aí beleza, Petrobras pode amanhecer com a alta novamente. Mas esse processo ele é durável ou ele é especulativo? Né? A Petrobras é uma empresa boa, mas o processo de subir e cair por conta de notícia, ele é especulação. E se você investe por conta de especulação, eventualmente você vai fazer burrice e vai perder dinheiro. Você tem que acender o alerta, né? Quando você olha para isso. E o segundo ponto aqui que fica é essa dependência do fluxo estrangeiro. Então, peraí, então a gente está num cenário que o Donald Trump está prometendo, né, que vai começar a controlar mais as coisas e esse dinheiro veio aqui para o Brasil. A gente sabe, mexeu um pouquinho na taxa de juros americana, o dinheiro volta para lá. Cortou uma taxa de juros aqui, o dinheiro para de entrar. Aí você está com essa situação toda, investindo aqui por conta desse fluxo estrangeiro que está vindo, sem prestar atenção para isso. O investidor estrangeiro ele voltou com força por causa da diferença de juros, busca de mercado descontado e por conta desse fator de risco. Mas toda vez que tem uma alta por conta desses motivos, se acontece alguma coisa, pode ter uma correção de novo. Será que a pessoa que investiu agora, porque está subindo, ela sabe o que está fazendo? Você que saiu colocando dinheiro no mercado agora, sem fazer nenhum tipo de análise, sem entender o que está fazendo. Ah, meu amigo investe em bolsa, vou comprar uma ação ou outra. Será que quando cair você vai aguentar? Eu acho que você não vai aguentar. Por quê? Porque se a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente aguenta. Se você simplesmente saiu colocando dinheiro sem pensar no que está fazendo, sem pensar nas consequências, sem pensar que pode cair, você vai comer bola. E isso é certeza. O que eu vi nos últimos ciclos, né? Tô aí, só aqui no canal, 7 anos aí falando da mesma coisa. Quando eu olho para, desde que eu invisto lá desde 2012, né? Quando eu olho para esse ciclo, eu vejo sempre a mesma coisa. É aquele seu amiguinho que ele começou a comprar